E, inclusive, né, eu comecei a perceber, né, antes eu era contra a GUP, né, todo o processo que entrava na GUP eu já ficava até com raiva. Como eu falei, né, eu estava com muita dificuldade, né, no início, quando eu entrei no PRH, porque o meu perfil, quando eu fui fazendo os meus cursos, minhas pós-graduações, os cursos que eu fui buscando, eu sempre percebi assim, eu quero aprender um pouquinho de cada coisa. E o meu perfil ficou muito generalista. Então eu ficava, assim, quando eu ia me candidatar para as vagas, eu ficava, esse aqui eu consigo, esse aqui eu consigo, esse aqui eu consigo, eu conseguia tudo. E esse cargo, ele é voltado para uma área, agora no Itaú, né, ele é voltado para a área de contas jurídicas, né, como se fosse um hunter, né, de mercado, para conquistar novas contas, né. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Rian? Tudo bem, Henrique? Beleza? Fala aí, pessoal. Boa! Tranquilo? Cara, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Consegui sim, graças a Deus e ao Rick, né? 34 dias no total. 34 dias! Que maravilha, cara, que maravilha. E você conseguiu para qual área? Então, eu consegui para minha área que eu já tinha experiência, né? Eu atuei durante 13 anos no Banco Bradesco, né? Fiquei ali, atingi o cargo de gerente, né? Foi o cargo Sim. máximo que eu atingi. E esse cargo, ele é voltado para uma área, agora no Itaú, né? Ele é voltado para a área de contas jurídicas, né? Como se fosse um hunter, né? De mercado, para conquistar novas contas, né? Que E legal. máquina de cartão, empréstimo, né? Ficar voltado para essa área. Caramba, que legal. É mais voltado então para ali para uma área mais comercial, vendas, é isso? Sim, a área comercial. É a área que eu já tinha experiência, né? Aham, que legal, É cara, que assim, legal. né? Não foi a vaga ideal, porque o meu foco era voltar. Eu sou formado em engenharia de produção, né? E o foco era voltar para a área da engenharia, mas como a experiência maior que eu tenho é a experiência de banco, né? Então foi que pesou, a experiência comercial pesou mais, né? Que legal. Você falou que foi no Itaú? Isso, no Itaú. Eita, coisa boa! Deve ter uns benefícios bons aí, hein? Tem sim. Bastante benefício, graças a Deus. Que massa, cara, que massa. E vem cá, você comentou de uma palavrinha em Hunter, na parte mais comercial. Caso tenha alguém querendo fazer uma transição de carreira, porque, pô, você saiu da engenharia, indo para essa área, o que Uhum. uma pessoa dessa área faz? Então, da parte bancária, a apresentação para os clientes, atendimento ao cliente, apresentação dos produtos, né, para o cliente. Basicamente, né, o bancário, ele é um vendedor, né? Ele trabalha vendendo todo tipo de produto, né, fazendo aquela assessoria, né. No meu caso, eu fazia muito mais voltado para a parte de investimentos, né, buscava ali os clientes para fazer investimento, e aquela assessoria, né, de patrimonial, sucessão patrimonial, a parte de produtos de seguros para vida, residência e os bens de consumo dele também ali, né, veículo, celular, todo tipo de seguro, né, de vida, previdência, plano de previdência, né, e entre outros produtos bancários, né, que o banco já dá empréstimo, financiamento, aí ali o que o cliente precisar a gente consegue estar dando jeito, né, de buscar para ele. E assim, para quem fez engenharia, eu fiz engenharia, não sei se você sabe também, né? Tem. Eu comecei com engenharia mecânica, depois eu migrei para produção, aí na produção eu falei, ó, vou logo para RH, não adianta ficar migrando toda hora não, deixa eu ir para RH que é o que me chama. Mas é legal porque o engenheiro, ele tem um pensamento analítico de resolver problema e acaba conseguindo atuar em várias áreas do mundo corporativo, né? Com certeza a sua Com experiência em engenharia certeza. te ajuda. Então, na época, quando eu formei engenharia, Rick, eu queria fazer administração num primeiro momento, né? E a engenharia de produção foi uma área muito voltada e muito afim da administração, né? E você tem aquela gama de conhecimentos de todas as engenharias, né? Você pega um pouquinho de cada conhecimento, né? Da civil, da mecânica, da elétrica, você abrange aquele todo ali juntamente com a parte de gestão, que era uma parte que todo engenheiro que tem uma área específica ficava devendo um pouquinho, né? Eles eram muito especialistas na parte específica, mas nessa parte de gestão, em que muitos deles entravam nesse cargo, né? Que entravam numa empresa, começava a trabalhar com equipe, começava a trabalhar com gestão, e essa parte faltava. Então, a engenharia de produção ela foi criada para tirar essa falha que tinha dessa área da engenharia, né? Que faltava, né? Para essas engenharias em específico, né? E é uma área que eu gostei muito, mas
como eu falei, né, eu estava com muita dificuldade, né, no início, quando eu entrei no PRH, porque o meu perfil, quando eu fui fazendo os meus cursos, minhas pós-graduações, os cursos que eu fui buscando, eu sempre percebi assim, eu quero aprender um pouquinho de cada coisa. E o meu perfil ficou muito generalista. Então eu ficava, assim, quando eu ia me candidatar para as vagas, eu ficava, esse aqui eu consigo, esse aqui eu consigo, esse aqui eu consigo, conseguia tudo. Aí entrei para o banco, que é uma área comercial, falei, pô, agora eu sou vendedor, eu sou engenheiro, eu trabalho com RH, trabalho com gestão de pessoas, trabalho com marketing, trabalho com tudo. Porque todos os cursos foram voltados para ter essa gama bem Total. ampla, né, de conhecimento, né? Total. Cara, e é muito louco, porque tem muita gente que chega com essa objeção de, o perfil generalista é muito difícil, eu não vou conseguir emprego em 51 dias porque meu perfil é generalista. Você pensava um pouco assim também, que não conseguiria? Sim, Henrique. Então, assim, antes de entrar no PRH, eu havia sido desligado da minha empresa, né? Com a questão do sindicato, eu fui reintegrado. Só que, assim, eu sempre observei que todas as pessoas que eram reintegradas no banco sempre eram meio que deixadas de lado. Então, eu não teria mais crescimento na carreira. Eu poderia estar lá trabalhando, mas sempre com o risco de ser demitido a qualquer momento, que eu já via acontecendo com outros colegas de trabalho. Aí o que eu comecei a pensar assim, olha, eu vou começar a me planejar para poder agora de vez mesmo, seguir minha carreira, que era o meu foco voltar para a área da engenharia, né? Parte de planejamento e engenharia, que era o foco principal. E conforme foi andando, assim, no decorrer do tempo, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito voltada para a área de informática, então eu sabia editar bem arquivo, documento, e eu sempre fiz assim, sempre fui bom em fazer currículo, por incrível que pareça. Só que como eu fiquei muito tempo fora do mercado, e com essas tecnologias novas de inteligência artificial, eu não peguei tanto esse feeling de como fazer esse tipo de coisa. Comecei a fazer, montei uns currículos, né? 3 páginas, 4 páginas, é muita experiência, muita informação, muito curso, né? Como eu falei, o perfil generalista, né? Vai buscando tudo. E fui tentando resumir para ficar mais sucinto possível, mas conforme eu fui aprendendo nas aulas do PRH, né, eu fui melhorando isso. Até você brigou comigo na primeira vez que eu fui montar o meu currículo, que eu postei lá, você falou assim, você está montando o currículo Frankenstein, você está pegando um pedaço da aula, está pegando um pedaço do seu, misturando tudo. Ele faz o padrão que vai dar certo. E assim, foi confiar, cara, foi confiar mesmo, porque Que massa, cara. eu fiquei um tempo fazendo do meu jeito, entendeu? Eu tentei pesquisar, né? A gente acaba vendo outros professores, né? Outros vendedores de cursos, né? Porque eu falo que são vendedores de curso. Você é professor, cara, porque o que você passa na tua aula, você ensina mesmo para as pessoas a como fazer, como resolver o problema. Você não está ali preocupado somente em vender. Cara, isso é o mais interessante do seu curso, assim, foi que me deu mais confiança, né? E os outros dedicados especialistas, né, também que você coloca para estar falando aí, né? Isso dá mais, como é que eu posso dizer a palavra? Dá mais força, né? Credibilidade, né? Credibilidade, com certeza. Credibilidade é a palavra correta. Credibilidade em tudo que você aprende ali no curso, né? Tudo que você aprende nessas aulas. E, cara, pra você ter noção, eu não terminei de assistir todas as aulas ainda. Eu tenho que terminar de assistir. É que eu fiquei tão feliz com a notícia do Sim, né? E ainda estou absorvendo muita coisa, né? Que eu vou começar a trabalhar agora a partir do dia 10 e depois do carnaval, né? Então, estou organizando a minha vida, porque vai ser em outra cidade que eu vou estar trabalhando, então tem família, né? Então fica meio complicado, Sim. mas a gente vai, graças a Deus, né? Vai tocando a vida, vai sendo abençoado, né? E Sim. ajudando outras pessoas também, né? Que massa, cara. E vem cá, antes de me conhecer, você já estava tentando há quanto tempo sozinho? Então, eu fui desligado por volta de junho e julho de 2024. Fui reintegrado com um mês, menos de um mês eu fui reintegrado. Então, assim, eu buscava, mas não estava buscando com tanta ênfase assim, porque eu tenho a minha segurança, qualquer coisa eu volto a trabalhar ali no banco, né? E fiquei assim, né? Eu tinha entrado com o INSS, eu estava de licença, afastado do banco, e no INSS eu estava recebendo meu salário ali, não era o salário integral, mas estava recebendo. Então, tipo assim, não estava no 0 a 0. Mas começou a chegar ali novembro, dezembro, que foi a época que encerrou de vez o meu ciclo ali no banco, que eu fechei um acordo judicial com eles. Aí começou a bater o desespero. Aí eu comecei
aquela busca maluca de mandar currículo, mandar aquilo, não sei o quê, e nada dava certo, não consegui uma entrevista. Aliás, para não falar que eu não consegui uma entrevista, eu consegui uma entrevista, mas por conta da indicação de um amigo, e eu conversei com um amigo meu, falei assim, olha, eu vi que tem uma vaga assim, você acha que está de acordo com o meu perfil? Mandei uma mensagem para ele particular, ele conversou com a pessoa da RH e conseguiu uma entrevista para mim. Mas a Era o vaga era CV muito de fora, 4 páginas, né? daquele currículo grande. Aí eu conversei com a pessoa lá, olha, você tem bastante experiência, bastante cursos, né, mas não é o que a gente está precisando no momento, ele precisava de uma pessoa com experiência vivida já, né, e eu não sabia contra-argumentar, não sabia conversar, né, nessas entrevistas, assim, para poder quebrar essas dificuldades que surgiam no caminho, né, que é o que ensinam no seu curso, né. Então, todas as objeções que foram criadas ali, eu só falei, aham, tá bom, obrigado. Não quebrei nenhum. Só aceitei e fiquei mais triste, né? Aí conheci você em janeiro Foi e a como? Foi partir anúncio, foi indicação que você foi me conheceu? anúncio, foi anúncio que eu vi. Aliás, eu vi, se eu não me engano, passando pelo próprio LinkedIn mesmo, surgiu um vídeo de um dedicado especialista, você fazendo uma conversa com um dedicado especialista, e aqueles vídeos curtos seu, né, de como fazer assim currículo, como mexer nisso. Aí eu falei, aí você estava com a programação das aulas, né, ali, grátis. Eu falei, vou assistir as aulas, né, para ver o que ele vai falar, né. Assisti todas as aulas ali, acompanhei ao vivo ali com vocês. E no dia que eu fui fazer o pagamento para poder entrar no curso, meu cartão foi recusado. Mentira! Aí você não conseguiu entrar no primeiro dia. Aí eu falei assim, olha, eu não vou ter o limite para pagar o valor todo do curso, depois eu vou ter que pagar. Aí vocês mandaram mensagem para mim, que deu erro no pagamento. Aí eu falei assim, poxa, eu queria tanto entrar no curso, não vou conseguir. Aí você falou assim, aí mandaram a mensagem, acho que o pessoal da equipe mandou a mensagem, olha, dá para fazer parcelado. O pessoal tá, mas não tô conseguindo nem o parcelado. Aí você faz assim, 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 que vai conseguir. Aí eu consegui cadastrar, consegui liberar o dinheiro da parcela lá, eu consegui fazendo parcelado. Que massa, cara, que massa. Aí E vem deu, cá, o valor e da com menos de parcela. 30 dias, né? Com menos de 30 dias, Pois é. É menos isso que eu de te 30 pergunto. não, vamos lá, 34 dias, né? Que foi o total. Menos de um mês. 34. Deu só para vencer a primeira parcela só. E com o novo salário que você vai ganhar aí, os benefícios do Itaú e tal, dá para pagar uma Pô, que parcela do dá. PH, do salário? Dá para pagar do PRH, com certeza. Uma Dá e parcelinha. sobra. Dá. Dá até para antecipar o custo todo. Olha isso, olha isso. Porque muita gente fala, Rick, eu não tenho dinheiro para poder entrar, estou desempregado. Eu sempre falo, 82% dos meus alunos são desempregados e é por isso que eles entram, para poder conseguir emprego rápido e já sair dessa situação. Você acha que você teria conseguido em 34 dias esse resultado sem o PRH? Ô, Rick, nessa agilidade aí, porque assim, o curso, ele é muito direto, né? Ele não fica dando voltas, né? Você aprende ali aquilo que você tem que fazer. E se você colocar em prática, por mais que assim, acabe demorando um pouco, né? Igual no meu caso, demorou 34 dias, tem gente que foi mais rápido lá no curso, né? Mas eu falo assim, também foi um pouco de falha da minha pessoa, porque se eu tivesse pego um pouco mais dos conteúdos, tivesse assistido ali com mais ênfase, porque eu entrei, mas logo assim que eu entrei, eu meio que congelei, assim, né? Assisti algumas aulas, fiquei acompanhando o ao vivo ali, e eu vi que o pessoal tá, rapaz, já terminei o módulo tal, terminei o módulo. Caramba, eu tô começando ainda, eu tô ainda travado, eu tô com medo ainda do que tá acontecendo, porque você fica naquela experiência ruim ali, de você tentar, com seu esforço, do seu jeito, que você sempre fez, né? Eu participei de vários processos seletivos antes de entrar no banco, né? Só que eu fiquei 13 anos afastado do mercado e muita coisa mudou nisso daí, né? E me afastado, assim, na parte de contratação, né? E a gente tenta, né, do nosso jeito, né? Só que quem tem a experiência, quem já tem esse conhecimento de como que está o mercado hoje em dia, né? Ele consegue passar isso para a pessoa de forma que ela consiga, né? Mudar essa vertente, né? Total, total. E vem cá, o que foi que eu falei no curso gratuito lá, do emprego 51 dias, que falei, que fiz, que fez você perceber que realmente valia o investimento, que passou confiança para você poder investir no PRH? Ô, Rick, sendo bem sincero com você, os dedicados especialistas foram cruciais. Porque, assim, por mais que você falasse. Eu tinha visto outros anúncios, né, de seus concorrentes aí que não chegam nem seus pés. É, esses concorrentes seus que falam, vamos fazer assim do LinkedIn, fazer o currículo assim, fazer não sei o quê.
E assim, alguns até dão algumas dicas, mas aquilo que você faz ali, que você passa essa confiança através do resultado, que eu acho que é o principal, porque eu não vi nenhum outro mostrando que teve o resultado, né? Eu vi pessoas ali de diversas áreas, né? Que você entra ali nos dedicados, né? Você vê pessoas de diversas áreas, pessoas que fizeram transição de carreira, que era o meu caso, que eu queria fazer, né? Mas ainda estou na busca, né? Eu não terminei o curso justamente por isso. Eu falei assim, olha, eu vou entrar, né? Vou aceitar esse cargo, porque é uma experiência que eu já tenho, é uma coisa que eu sei fazer, e pode até ser que ele se torne, né, o meu cargo ideal, né? Mas eu estou ainda em busca dessa transição. Eu continuo ainda estudando, tanto que eu não terminei o curso por isso. Que eu falei assim, agora eu tenho que me manter assistindo esse curso, que ainda fico acesso de um ano, né, que você falou. Então eu tenho esse mais um ano aí para poder ainda, se eu quiser migrar de carreira, eu tenho todo o conhecimento ali disponível, né? Tenho os grupos lá do pessoal um ajudando o outro ali. Rapaz, aquilo ali também é fera demais. Você imaginava que seria Tem uma galera. a Rapaz, comunidade seria tão a bem? comunidade do bem é fera demais. Ali tem gente ali de todo tipo, né? De toda outra raça, cultura, religião ali, e todo mundo ali seguindo. Acho que é aquela questão, né? Todo mundo pensando da mesma forma, de buscando o conhecimento, de buscando crescer, um ajudando o outro ali. Isso aí que faz o seu curso, né, Rick? Ter esse diferencial de mercado, né? Total, total. Não, e assim, se você for parar pra pensar, as pessoas que estavam mais atuantes, estavam lá ajudando a galera, a maioria já tá tudo bem encaminhada. Ou já virou dedicado especialista, Uhum. toda hora tem alguém comemorando lá na turma que virou dedicado especialista, ou já tá nas etapas mais avançadas das entrevistas, prestes a virar Sim. especialista também. Então é questão de se dedicar, né? O método funciona, usar a comunidade do bem. E eu queria saber de você, dentro do processo seletivo aí, como é que foram as etapas desse processo seletivo que você foi aprovado? Foi Então, inscrição, Rick, abordaram? eu segui exatamente o que o curso ensina, né? Primeiro arrumei o currículo, arrumei a casa, né? Arrumei meu LinkedIn, deixei tudo organizado. A Legal. partir desse currículo, eu comecei a enviar vários currículos para as vagas. Eu comecei no primeiro momento igual o atirador, né? Maluco, né? Saí dando tiro para tudo quanto é lado, para o perfil generalista, né? Saí dando tiro para tudo quanto é lado. Falei assim, não, o Rick falou que tem que ser de forma específica. Então, eu focava naqueles cargos ali que era o que eu queria, e já ia treinando para a parte de entrevistas, né? Que era, acho, a parte que estava pior da minha pessoa, né? E organizei com a planilha que você passa também lá no curso, né? Comecei a colocar tudo ali em ordem. Para você ter noção, eu devo ter mandado para mais de 400 currículos, mais de 450. Caramba. E foi bastante. E assim, mas como eu falei, né? Muitos deles eu chegava lá, era uma vaga que estava mais ou menos afim à vaga ideal, eu mandava e seguia aquele padrão. Mas eu coloquei, dentro desses 400 e poucos que eu me candidatei, pelo menos umas 70, 80 ali eram as vagas que estavam de nota 3, nota 4, nota 5. E logo assim que eu comecei a seguir esse padrão de mandar o currículo, de fazer aquela abordagem para o responsável, aquilo ali foi diferente para que eu senti assim, essa diferença, né? Porque você tem ali todo um padrão de envio de mensagem. E essa abordagem que você faz para o recrutador, no mínimo, ele vai olhar o seu perfil, ele vai olhar ali o seu currículo, porque aparece lá no LinkedIn, aparece quando você envia para a candidatura, currículo visualizado. Alguns sites, né, aparece lá, currículo baixado pela empresa, né? Então você tem esse controle ali do que, pelo menos, você está sendo visto. E logo que eu comecei a seguir todo o padrão do currículo das aulas, né, eu comecei a ver essa diferença, porque até então eu mandava currículo e nada, era como se fosse nada. E aí eu comecei a ver, opa, já está começando a ter uma evolução, está começando a encaminhar. Aí, até quando eu comecei a receber as primeiras propostas de entrevista, porque eu fazia essa abordagem contrária, né? Eu que mandava mensagem para o recrutador, e já começou a aparecer as oportunidades de entrevista. Eu tinha feito, logo no início, assim, que eu comecei o curso, com umas 2 semanas, eu já estava com 3 entrevistas. Aí fiz as entrevistas, fui, assim, até um certo momento que teve uma que eu falei assim, esse aqui seria a vaga ideal, era nota 4 de 5. Assim, mas poderia virar 5 de 5, pelo jeito, né, que ela tava. E eu falei, rapaz, essa aqui vai dar certo, que eu conversei direto com o diretor da empresa.
E o cara começou a conversar comigo, até mandei no grupo no dia, assim, falei, se alguém mandar mensagem para você 11 horas da noite respondendo, você conversa com ele ou não conversa? Aí entramos conversando, ele ficou quase uma hora conversando pelo LinkedIn mesmo, mandando mensagem, e tudo indicava que ele tinha gostado muito do meu perfil. Fiz uma entrevista com ela, ele marcou a entrevista, eu tinha falado, olha, eu posso ter disponibilidade para tal dia, se quiser marcar para a gente poder conversar. Aí ele marcou uma entrevista para mim com a parte do RH, era tipo assim, no outro dia, já para poder falar. Aí eu agendei com ela naquele mesmo padrão que você ensina, né, colocando ali as datas e os horários, né. Passei para ela, a menina marcou, fizemos a entrevista. Ela ficou de agendar uma próxima entrevista e a partir disso daí ela me mandou o link também para poder me candidatar, que aí era o link da GUP, né. E ela até me perguntou, porque nessa mesma empresa eram duas vagas, e eu tinha me candidatado para as duas, uma na minha cidade aqui que eu estou hoje, né, e na outra era na cidade de Macaé, onde eu estou querendo ir. E nessas duas eu tinha sido feita a entrevista, só que aí uma vaga já tinha sido tomada já antes, porque uma pessoa já estava mais avançada, que era daqui da cidade, e na outra a menina já entrou em contato comigo e já falou que eu já tinha sido reprovado, logo assim na entrevista. Eu achei estranho, né, porque como o próprio diretor tinha conversado comigo, né, tentei pedir um feedback para ele lá, mas até o momento não me deram resposta e eu meio que deixei de lado, porque eu estava seguindo outros padrões ali de. Teve outra entrevista que eu fiz também, mas a vaga não ficou muito legal, assim, para mim, para poder trabalhar, porque seria em São Paulo, aí seria muito fora de mão para mim. Aí eu já pedi para sair fora do processo, porque realmente não daria o salário não daria para poder sustentar minha família, né? Sim, sim. E vem cá, Mas, essa vaga específica foi inscrição que você botou o currículo ou te sim, encontraram aqui? Ah, foi inscrição. foi Legal. inscrição. Aí que aconteceu, Rick? Eu estou fazendo esse negócio para poder colocar tudo uma ordem cronológica, né? Aí, a Perfeito. partir desse momento, que depois que tive essas entrevistas, eu meio que fiquei num deserto. Eu até eu estava conversando com o pessoal ali no grupo recentemente, que o pessoal estava meio desanimado, né? Que eu falei assim, já tinha dado aí 20 e poucos dias, né? Eu tinha colocado um prazo para mim que eu queria entrar com menos de 30 dias. Esse seria meu prazo. Eu tinha colocado para mim mesmo. E eu fiquei assim, eu não via nada, eu mandava currículo, não tinha resposta, não era visualizado. Alguns eram visualizados, mas ninguém me dava resposta de nada. Aí começou a bater o desespero, né? Aí eu falei assim, não, eu tenho que seguir ali o que o Rick ensina. Eu vou continuar mandando aqui, vou continuar fazendo, não vou desanimar. Aí até o pessoal do grupo começou a ser contratado, a ser chamado. Aí eu falei assim, aí começou a bater mais desespero ainda. Eu falei, comigo não está acontecendo nada, o que eu estou errado? Eu estou mudando, eu tenho que mudar tudo de novo. Aí eu já comecei, não, tem que fazer tudo do zero, tem que mudar tudo. Aí eu parei, analisei, dei uma respirada, né? Porque, assim, eu sei que você é cristão, você acredita na Bíblia, né? E a gente sabe da questão da lei da semeadura. Então, você tem que semear, tem que plantar, e no tempo certo você vai colher aquilo ali. Aí eu comecei, né? Eu também sou evangélico, né? Eu creio em Deus, creio na palavra de Deus. Comecei, né? Em oração, minha família aqui também, né? Me ajudando em oração. E eu segui no padrão, falei assim: olha, a minha parte eu estou fazendo, que é semear, aguar ali, né, e esperar agora a parte da chuva de Deus ali, e de fazer crescer é consequência, né? É Total. consequência, né? A gente sabe, a gente fala, na própria Bíblia fala, né, que o sol nasce, né, pro ímpio e pro justo, né? Então, pros dois vai dar certo, mas só se você seguir aquele padrão, né? Se você plantar, você vai colher. E a gente está plantando coisas boas, né? Então a gente vai acabar colhendo coisas boas. E com isso, né, começaram a vir as primeiras propostas. Eu recebi um contato pelo LinkedIn, aí eu falei, opa, já deu uma animada, né? Mas a vaga Dedicado não. pleno. Quando é abordado no LinkedIn, a gente chama de dedicado pleno. Dedicado pleno. Aí eu já me tornei dedicado pleno, né? Aí depois disso eu continuei fazendo aquelas mesmas abordagens, né, nas vagas, mandando mensagem para o recrutador, né, e aí começaram a surgir outras entrevistas. Aí, né, numa dessas entrevistas foi nesse processo que eu falei, né, que eu tô hoje contratado, né, só tem que agora começar a trabalhar. A recrutadora me abordou, na verdade, quem postou a vaga foi uma menina até que vai trabalhar na mesma equipe. Ela postou a vaga, compartilhou, aí eu mandei a mensagem para ela no direct, aí ela, não sou responsável não, mas eu vou passar o seu contato para responsável.
A partir do momento que eu passei, ela passou o contato para a responsável, ela já me abordou no LinkedIn, aí mandou mensagem no WhatsApp, agendou uma entrevista, aí já foi na sequência, ela já correndo, aí eu já fui também assim, seguindo o que o curso ensina, né, na parte de, ela está preparando para entrar de férias, mas ela não poderia entrar de férias se não tivesse esse apoio, né, de contratação, né, para poder conseguir cobrir aquela vaga, né. Aí eu falei assim, olha, eu tô aqui para te ajudar. Se não for a minha pessoa, eu tenho outras pessoas para poder indicar, para estar te ajudando nesse processo aí, porque eu quero te ajudar a entrar de férias também, né? Quero te ajudar a você conseguir cumprir o que você precisa e entrar de férias também. Cheio dos gatilhos mentais, o cara. Aí conversei e tal, ela gostou muito do meu perfil, aí agendamos outras entrevistas eu fiz mas nessa mesma semana, né? Eu fiz entrevista com o gestor da área, fiz uma outra entrevista com o diretor, fiz uma etapa presencial junto com ela e com a outra menina da equipe, e depois fiz uma outra entrevista com ela de novo, que foi uma entrevista meio que final, assim, né, para poder definir tudo. E no dia que eu fiz o processo seletivo lá na parte presencial com ela, foi muito rápido, assim, deu alguns problemas técnicos lá na parte de equipamento, e eu até fiquei, assim, meio receoso, porque ela tinha falado que a gente ia terminar por volta de umas 3 horas da tarde, meio-dia ela já estava me liberando. Aí ela conversou rápido comigo, assim, e me liberou. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu não passei, eu acho que eu não fui bem. Aí fiquei pensando naquele o dia inteiro, meu Deus, o que eu vou arrumar? Que era a única vaga, tipo assim, que eu tinha avançado tanto no processo, né? Ah, só para lembrar, né, que a gente estava conversando a questão da GUP, né? Que logo assim que eu entrei, eu falei, eu quero vencer a GUP, meu propósito era vencer a GUP. E eu consegui vencer a GUP por fora, né, vamos dizer assim, né? Não foi diretamente, porque essa vaga, ela estava cadastrada na GUP. E logo assim que eu já estava com a entrevista no segundo gestor, eles mandaram o link, ó, acessa aqui para você poder entrar nesse processo seletivo aqui também, que a gente vai fazer acompanhamento. Aí eu acessei o link, era o link da GUP. Quando eu já cadastrei, já me avançaram para a parte de entrevista com o gestor. Aí já fui seguindo as etapas o da check minha lá, né? Tudo bonitinho na GUP. Vai dando check na GUP. Aí, após todo esse processo, né, aí ela entrou em contato comigo no outro dia. Aí eu falei, pronto, agora já vai ser o não. Fiquei até triste no dia. Aí ela, olha, eu preciso conversar com você, é urgente. Aí eu, vai ser ou não, né? Porque eu não devo ter ido bem. Aí ela me ligou, aí conversando comigo, ela, não, eu vou ter que conversar com você, porque o diretor ele ia fazer entrevista com você no dia, não pôde, ele vai fazer entrevista hoje. Você tem como fazer daqui a 5 minutos? Eu falei, tem, óbvio que tem. O tempo do cara é curto, né? Eu falei assim, eu sei que ele tem muitos compromissos, né? Então, esse tempo dele é corrido, então eu estou disponível. Já conversei assim, desse jeito, né? Mais no gatilho mental. Aí, conversando com ele, era para ser um papo de meia hora, a gente ficou 1h30 conversando. Aí eu falei assim, agora eu tenho a certeza que a vaga é minha mesmo, porque do jeito que ele estava conversando comigo ali, tudo estava dando certo. Um café de corredor, provavelmente, né? Foi bate-papo, café de corredor. Ele perguntou muito sobre o que estava dando o maior trabalho para ele, assim, na parte de tomar essa decisão, pelo que eu entendi, é justamente a questão da família, né? Que a minha esposa ela ia continuar trabalhando aqui na cidade e eu ia para outra cidade para trabalhar. Mas o nosso foco, o nosso intuito é voltar para essa cidade. Isso que eu deixei bem claro para ele, entendeu? Que a gente já morou lá, as minhas filhas nasceram nessa cidade, que é Macaé, né? Minhas 2 filhas menores, eu tenho 3 meninas. E todas elas querem voltar para lá, porque tem praia, tem shopping, tem tudo. Aqui na cidade interior não tem nada dessas coisas, né? Que massa, cara. Aí elas estão doidas para voltar para lá. E vem cá, uma curiosidade. Você acha que o seu desempenho nas entrevistas melhorou pós-PRH? Uns 1000%, Rick. 1000%. Porque sempre que vem aquelas perguntas clichês, né, que toda entrevista tem, eu acabava falando coisa que não devia, acabava puxando assunto, não botar assim, não eram assuntos errados, né, mas na hora errada. E às vezes eu colocava aquela informação ali que já meio que me cortava, né, do processo seletivo. Então, eles não perguntavam por que eu tinha sido demitido, eu estava falando por que eu tinha sido demitido. Aí a pessoa, opa, se o cara foi demitido foi por algum motivo, né? Já começa aqueles questionamentos. A gente pensa isso, né? A gente tem esse preconceito, né? Eu já levantava a bola para eles cortarem já.
Ao invés de cortar as objeções, você levantava as objeções. Eu estava levantando a objeção contra mim mesmo, né? Eu Caramba, tava sendo meu advogado de acusação. caramba, cara, que loucura. Então, valeu a pena o investimento do PRH, né? Mesmo tendo 3 filhos, Rapaz, mesmo empregado. eu tinha feito outros investimentos e gastando com coisas muito acima, muito acima. Claro que, Em assim, cursos mentoria e específicos, tal. né? Não, a mentoria eu não cheguei a pagar mentoria. Eu estava já Sim. buscando a mentoria porque, assim, eu falei, era o único caminho que eu vi que eu ia conseguir ter um norte. Que eu estava, como eu falei com você, né? Eu tinha a minha visão antes, né, de como funcionava. Mas a minha visão era na época que você tinha que montar um currículozinho, chegar na empresa, levar o currículo lá para a empresa, conversar diretamente com o gerente lá, que era o que eu fazia antigamente, né? E hoje em dia você não tem mais esse acesso, né? E o PRH, ele te ensina essa mesma coisa que eu fazia, né, só que da forma mais atualizada, que é essa abordagem diretamente com o gestor, que o LinkedIn é essa plataforma, cara, é uma plataforma excelente. E, inclusive, né, eu comecei a perceber, né, antes eu era contra a GUP, né, todo o processo que entrava na GUP eu já ficava até com raiva. Mas aí eu comecei a entender que, na verdade, a culpa não é da GUP, né, a culpa são das pessoas que colocam o processo dentro da GUP, esses gestores que não fazem esse filtro pela GUP diretamente. Eles fazem essa seleção por fora, entendeu? Aconteceu já 2 vezes comigo essa seleção da GUP por fora. E, inclusive, uma das vagas, eu até tinha postado no grupo, né, para se alguma outra pessoa tinha interesse. Eu fui depois abordado, depois que eu estava praticamente contratado, eu fui abordado por uma outra empresa, e o cara viu meu perfil, eu adicionei ele lá no LinkedIn, e ele entrou em contato comigo, mandou uma mensagem direta, agendou uma entrevista, eu conversei com ele, a vaga era uma vaga muito parecida do que eu vou trabalhar, só que de outra empresa, até do concorrente, né? E eu conversei com ele, fui bem claro com ele, ó, falei, já estava em outro processo, e eu participava da comunidade do bem lá, e falei que tinha outras pessoas que poderiam se interessar, que eu também tinha alguns amigos, né, que já atuaram também em um banco, que eu poderia estar indicando. Passei tudo para ele, mas a vaga para mim não seria o ideal, né? Cara, e ele teve interesse em você mesmo usando o selo do Pentwork, hein? Que tem gente que diz que é mentira Sim. que pode usar. Isso, exato. Eu também, eu já tinha visto muito vídeo, né? O pessoal falando esse negócio do Open to Work, que na verdade, e assim, quando eu saí do banco, eu não tirei lá que eu tava fora, né, do mercado, que eu estava desempregado, digamos assim, né? Eu deixei lá que estava em aberto, como se eu estivesse trabalhando, porque tem aquela famosa frase, se a pessoa está trabalhando, na verdade ela é bem vista no mercado, né? Se a pessoa está desempregada, ela não é bem vista no mercado. E o Open to Work é basicamente isso, né? Você colocar um selão assim, tô desempregado. E na verdade não é isso, né? É mostrar que você está disponível para o mercado e está querendo ouvir outras oportunidades, né? E o selo Open to Work, ele facilitou bastante também, eu acho que nessa abordagem, porque quando eles vão olhar os candidatos ali, eles já veem que está com Open to Work, né? Esse cara aqui está disponível para poder conversar. Ou ele vai Total, querer pelo menos ouvir alguma proposta, né? total, Que total. eu mudei também, eu tinha colocado o selo Open to Work. Eu não sei se eu vou tirar ainda, se eu vou deixar ele lá. Eu acho que eu vou deixar ele por enquanto. Deixa um pouquinho, deixa um pouquinho. Vem cá, cara, pra gente já ir finalizando aqui esse bate-papo, eu tô perguntando isso pra todos os especialistas, porque você sabe que eu sou meio maluco, né? A turma de vocês, turma nova, eu tava até calculando. Eu acho que quando eu abri a turma de vocês, eu tava com 85 dedicados especialistas. E a gente tava com a meta dos top 100. Não sei se você lembra disso. Vamos chegar no top Lembro. 100, top 100. Hoje, você é o dedicado especialista número 112. Olha o tanto de gente. Eu Desde queria lá, estar no top 100, né? Eu tô 112 e tô dentro da média ali. a top 151, que a gente teve que aumentar, né? A gente falou, ó, vai ser muito rápido aqui, vamos aumentar para 151, é a nova meta, e a gente aumentou. E eu acho que isso veio muito, principalmente das conversas com especialistas, dizendo o que deu certo e o que deu errado para eles. Aí eu queria saber de você, o que na sua jornada, você acha que foi um grande acerto para você ter conseguido seu emprego em 34 dias? Foi simplesmente seguir o seu método, cara. Isso foi o que foi crucial. Porque, assim, igual eu falei, na questão das entrevistas, né? Tudo que eu falava ali, às vezes eu me prejudicava. E seguir aquele padrão que você ensina ali no seu método da entrevista, para esse tipo de pergunta você vai responder esse padrão aqui. E claro que não é igual para todos, né? A gente sabe que não é igual para todos, né? Para cada empresa você vai ter que montar aquela estrutura ali, né? Saber exatamente o que você vai falar.
Você ensina também, né? Pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre aquela pessoa que está te entrevistando. Que a informação hoje está tudo na internet, né? E você tendo essa informação é diferente a conversa. Diferente. Perfeito. E seguindo esse modelo, né? Você acaba falando ali aquilo que a empresa está querendo, né? Porque você segue aquele padrão, você sabe sobre a empresa, sabe aquilo que você precisa estar ali para cumprir aquele objetivo da empresa. Esse cara aqui, ele pelo menos ele sabe o que está acontecendo aqui com a gente, o que está precisando, né? Perfeito. Muda a conversa, né? E para você que, tipo, tem um perfil mais generalista, é essencial esse ponto, porque você sabia exatamente, eu tenho várias histórias. Eu estou me candidatando para várias vagas diferentes. Então deixa eu ver qual é a melhor história para estar contando para aquela vaga. Talvez seja uma história diferente para outra vaga. Talvez seja diferente para outra. Eu percebi isso, Rick, muito quando eu conversei com a minha gerente, que vai ser a minha líder, né? Minha coordenadora, e depois conversei com o diretor. Porque eu contei uma história, para o outro eu contei outra história, seguindo, assim, era a mesma vaga, mas eu teria que manter mais ou menos o mesmo padrão para poder explicar. Só que como a conversa foi para um outro patamar, Total. Eu tive que contar uma outra história. E assim, nada mentira, né? Tudo verdade, de acordo com o que você ensina também, né? É contar aquilo ali que aconteceu, os números de verdade, aquilo que o que você viveu ali naquele momento, né? E Perfeito. Foi que eu passei. Eu acho que isso ajudou muito, muito, muito. Porque eu poderia simplesmente manter aquela mesma história. E se às vezes eu tivesse mantido a mesma história, eu acho que não teria conseguido esse emprego. Perfeito. E fica a sugestão para quem está já dentro do PRH de revisar sempre essa aula da melhor história, que está lá no módulo 1, para sempre você estar sabendo se você... não é porque você está na vaga, que nem você falou aqui, estou numa vaga aqui, conversando com a gerente, com o coordenador, vou continuar a mesma história. Não, pode ser diferente com o diretor, com o RH. Então é importante a gente ter esse senso. E me conte um aprendizado, um erro que talvez te prejudicou e quem sabe se você não tivesse cometido esse erro, você teria conseguido emprego antes dos 34 dias. Acho que foi me dedicar um pouco menos, né? Esse foi o erro. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais ali, né? Nas aulas em si, o que eu foquei? Eu assisti um pouco da aula e ficava a maior parte do dia mandando currículo. Só que eu não estava com o currículo pronto, não estava com a casa arrumada, não estava com o LinkedIn arrumado e acho que isso me atrapalhou muito. Então, assim, eu tinha que ter parado um tempo, ter organizado a minha casa aí umas 2 semanas, mais ou menos, para depois começar a fazer o envio do currículo. Eu comecei a ficar meio desesperado, né? Porque como já tinha passado esse tempo todo, né? Eu falei assim, eu arrumava um pouquinho, mandava currículo. Só que currículo antigo, não era o currículo novo. Quando eu já mudei para o padrão do currículo novo, dei ajustado no LinkedIn e comecei a mandar, já começou a dar o resultado. Quando eu estava a casa toda arrumada, né? Ainda não está 100%, né? Nunca vai estar 100%. Nunca vai estar 100%. Nunca vai estar 100%, mas aí a gente vai ajustando aos poucos, né? Porque a informação base você já tem. Sim. E com aquilo que a gente já fez, com base no curso, né? A parte do LinkedIn montado, o currículo pronto, as entrevistas já treinadas, né? Você sabendo que você vai falar ali, pelo menos a base, né? Sabendo aquela informação principal ali, aí você consegue deslanchar. Total. Que é um passo a passo, né? Cara, primeiro autoconhecimento, saiba qual a sua vaga ideal, saiba quais são suas melhores histórias, quais são suas objeções, como quebrar a objeção. Depois, arruma sua casa, LinkedIn, currículo, e depois vai atacar. Depois vai se inscrever, depois vai fazer network e tal. Tem muita gente que não segue o passo a passo, acaba pulando, acelerando, depois tem que voltar para poder seguir o passo a passo, né? Então, que massa, cara. E como é que você se sente hoje como um dedicado especialista? Rapaz, eu estou me sentindo muito orgulhoso. eu fui, apesar do aluno, que eu fui um aluno, vamos botar, eu fui um aluno 100%, né? Eu fui um aluno mediano, mas eu consegui botar tudo em prática, né? Apesar de não ter assistido todas as aulas do curso, né? Eu vou terminar ainda de assistir tudo. Vou absorver essa informação ainda que ainda estou ainda. A maioria dos alunos não assiste tudo, tá? Principalmente quem consegue emprego em menos de 51 dias, não dá tempo. Tem que priorizar as aulas de entrevista. Né? Eu tive que pular, porque assim, logo eu estava terminando ali a parte, logo que eu terminei o LinkedIn, que eu falei assim, agora tá pronto. Tá pronto o meu LinkedIn, tá pronto o meu currículo. Que eu ia continuar as aulas, já fui chamado para entrevista, já pulei para o módulo 6. Aí você assiste o módulo 6, vai para a parte de objeção, gatilhos mentais, pronto, você fica naquilo ali. Aí você é chamado para outra, aí você fica entrevista gatilho mental, entrevista gatilho mental. Aí você fica praticamente só estudando o módulo de entrevista depois que tá com a casa toda arrumada, né? Total, cara. Já total. É um sinal de que aquilo ali tá tudo certo.
Que não A tem, gente não tem organiza muito de o um que fazer. jeito para acelerar o resultado de vocês, né? Eu colocava no meu currículo, pra você ter noção, informação, coisa de 2008, 2010, né? Caramba. De 4 páginas quase 20 anos atrás. muito bom, cara. E um conselho que você daria para uma pessoa generalista? Acho que eu gostei disso que você trouxe esse ponto. Generalista que está achando que esse é um problema e essa é a dificuldade que a pessoa está tendo para conseguir emprego. Qual conselho você daria para ela? Olha, focar pelo menos em uma ou duas áreas específicas, que é o que você me tinha colocado logo no início, né? Meu título era um título gigantesco, com vários tipos de informação ali, né? Então você falou assim: olha, Rian, escolhe 2 cargos ali que você acha que é o cargo que você quer, ou que você tem experiência, etc. Né? Mas você foca nesses 2. Aí eu até falei assim: mas eu tenho também a experiência disso. Não, mas você tem que escolher 2. Qual que você tem mais história, qual que você tem mais experiência, qual que você tem mais informação e qual que você quer. Porque também, às vezes, você não tem experiência daquele cargo, mas é aquele cargo ali que você quer. Aí eu falei assim, esses 2. Aí você, então beleza, vai focar nesses 2. E foi o que eu fiz. Entendeu? Total, cara. Que massa. Pô, e é uma parada assim que tem muita gente que não valoriza, mas tem uma aula no PRH, no módulo 1, que é a aula de vaga ideal. Muda o jogo Sim. completamente. Se você erra na vaga ideal, não adianta arrumar sua casa se você errou aonde você tá mirando. Então, que bom, cara, que bom. E vem cá, se as pessoas quiserem entrar em contato com você no LinkedIn, elas podem falar com você? Pode, com certeza. Estou à disposição Boa. e à vontade. Pode mandar mensagem aí. É o Ian Ifen Oliveira Ifen Engenheiro, não é isso? Isso. Boa, show de bola. Vou pedir para minha editora botar aqui a URL para poder, quem quiser se conectar com você. Você sabe a importância disso, então aceite a galera. Com certeza. Cara, É muito importante. obrigado. De verdade, pelo seu tempo. Obrigado pela sua história. Obrigado pela sua dedicação. Para de achar que você foi um aluno mediano. Eu tenho certeza que vai ter gente assistindo você falar que é um aluno mediano com 34 dias. 34 dias? Muito rápido. Então, parabéns, Verdade. cara, pela sua dedicação de verdade. E o PRH é só o começo, né? Só o começo, agora é um divisor de águas. Espero que você tenha uma carreira rica de histórias e consiga, quanto antes aí, se fizer sentido para você, esse cargo de engenharia, né? Que é o que você queria antes. Sim, o foco eu ainda vou mantendo esse cargo ideal, né? Legal. Porque esse vai ser o 5 de 5. Já tive até Perfeito. uma outra proposta. No que está acontecendo isso tudo, eu tive uma outra mensagem que eu recebi pelo LinkedIn, uma outra abordagem, e já estou em contato com essa pessoa. Eu até tinha, não sei se eu lembro se eu falei acho que eu falei no grupo, sim. Perguntando assim: olha, fica muito feio se uma outra empresa te chamar para trabalhar, você pedir demissão para entrar. Aí eu acho que foi o Manuel, né, que se trocou de empresa, né? Você, olha, não fica não, o Manuel fez isso aí recente. E tem aula no PRH de como fazer isso de uma forma honesta, né? Tipo, Sim. aceitei uma proposta e vou ter que recusar. Perfeito. Então, Nesse caso ali, né, eu mal sendo contratado, se fosse chamado para essa outra empresa, eu teria que dar 100% da dedicação para essa outra empresa, né? Aí eu tenho que acabar recusando, mas, assim, graças a Deus, né, pelo que a proposta está sendo feita, que eu deixei bem claro também para eles, né, que eu busco crescimento profissional, não busco apenas só trabalhar ali para receber meu dinheiro no final do mês, porque se fosse dessa forma, eu continuava na outra empresa, eu sim. nem tinha saído, porque eu ia ficar no meu comodismo, né? E Perfeito. eu, como eu falei, né, desde o princípio, nas entrevistas, né, eu busco algo sempre melhor para mim e para minha família. Então, Total. basicamente é isso que a gente está sempre buscando, né? Melhorar tanto no aspecto de financeiro quanto no aspecto de intelectual, né? A gente crescer, né, na carreira e pessoalmente, né? Perfeito, cara. Muito bom, muito bom. Obrigado, tenho uma reunião agora, eu tenho que ir. E a gente vai se falando. Passão do tempo, né? Nada, cara. Um abraço, viu? Irmão, fica com Deus aí. Valeu, Um abraço tchau, para todo tchau. mundo aí. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, é porque você está se dedicando para conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, faz o seguinte, já se inscreva no canal para não perder outros vídeos como esse. E agora, a gente também vai colocar aqui algumas sugestões de vídeos, de playlists, para você conseguir o seu emprego em até 51 dias.